Olá, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alessandro Coelho. Para quem não me conhece, aí nesse grupo eu conheço muitos amigos aí do grupo. Isso para mim é uma alegria muito grande poder estar participando, estando junto com vocês. E agradecer o convite do nosso querido amigo, companheiro de caminhada, meu irmão, Valadão, por essa oportunidade de estar participando de um curso tão bacana como esse que ele desenvolveu. Eu queria falar um pouquinho sobre mim, para quem não conhece, eu sou endodontista, me formei, eu trabalho exclusivamente com endodontia hoje em dia, me formei em 2000 pela FOP, depois continuei fazendo os cursos de atualização, especialização, mestrado, hoje em dia eu trabalho como professor no curso de especialização aqui em Itapetininga, no Eurocentro, e participo também de alguns cursos de imersão em acidentes, em endodontia, voltados mais para remoção de instrumento fraturado e tudo mais. Em alguns deles, nosso amigo Valadão está junto. Isso é um grande prazer para mim. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre microscópio, né? E a gente vai falar também sobre lupas. O que importa que nós vamos falar sobre microscópio ou lupa é a gente entender essa questão que nós precisamos para poder solucionar casos mais complexos de iluminação e magnificação. Tá? Esse conjunto de luz e aumento de visão, de capacidade para poder ter uma visão maior daquele objeto que a gente busca, que no caso é o dente, a câmara pulpar, limas fraturadas, tudo que for, você precisa, para você poder solucionar casos mais complexos, é necessário que você tenha luz, muita luz, e aumentar aquele tamanho, né? No caso, ampliar. Os microscópios normalmente têm 5 aumentos, que você vai graduando. E nós temos lupas excelentes também, que suprem a ausência do microscópio, principalmente quando o profissional trabalha em vários consultórios, né? Ele não trabalha só no dele. Então, como é que ele vai ter um microscópio e depois ele vai levar o microscópio para os outros lugares? É possível. Então, ele tem a lupa. O que a gente sempre aconselha é que trabalhe com uma lupa com um aumento significativo, que seja interessante, e luz. Muita luz, um fotóforo muito bom. A questão do peso é uma coisa muito importante, eu acredito na lupa também do conjunto, porque depois de um tempo que você trabalha, você começa a ficar cansado com a lupa, aquele peso no pescoço. A gente nunca pensa no trabalho em um ano, 6 meses, um ano. A gente tem que pensar em trabalhar, quando a gente trabalha com lupa por muitos anos, você pode ser que tenha algum probleminha aí no pescoço, tenha muita dor. Então, você tem que pegar um conjunto leve para que você tenha menos chance de acontecer esses desconfortos. Os microscópios, eles podem ser de chão, né? Tudo vai depender do microscópio que você vai escolher, como você vai montar no teu consultório, se você for montar um microscópio, vai depender da tua sala. Vai depender de como é a conformação da sala. Pode ser de chão, que a gente vê aqui. Pode ser o de rodízio, que principalmente para aquelas pessoas que trabalham, a gente conhece pessoas que trabalham, levam o microscópio de uma sala para outra. Então, o de rodízio é bem interessante, porque senão essa parte inferior dele aqui, ela faz com que a sala, se a sua sala for pequena, ele ocupa um espaço relativamente grande. Nós temos os de parede. Normalmente, quando a gente vai fazer toda uma instalação de microscópio, de parede, ou como nesse caso do que eu trabalho, que é o de teto aqui, eu sempre aconselho que procure um engenheiro, alguém para ver toda essa estrutura, porque o peso do microscópio é muito grande. Se você não quiser ter algum probleminha depois, tanto é que algumas empresas, se eu não me engano, as AIS, ela exige um laudo de um engenheiro para poder fazer a instalação dele na parede ou no teto. Nesse caso aqui, como eu trabalho, ele está instalado no teto, porque ele era de chão, ocupava um espaço muito grande, atrapalhava um pouquinho na ergonomia do meu trabalho com a minha auxiliar, tá? Para quem trabalha com microscópio, eu sempre aconselho trabalhar com esse mocho. Esse mocho eu gosto muito, né? Tem pessoa que não gosta, mas eu gosto muito. E esse suporte de braço que é o que importa, tá? Isso daqui é um conforto tremendo. Agora, no momento que eu estou falando com vocês, estou com o meu braço apoiado nesse apoio. Não sou de empresa nenhuma, não. Eu simplesmente vou passar aqui para vocês o que eu acho que é interessante, tá? A gente vai conhecer um pouquinho agora sobre
algumas partes do microscópio, né, que a gente vai vendo. Isso aqui são os adaptadores para a câmera. Quando a gente pensa em microscópio, a gente já pensa nas partes que você pode fazer para dar um upgrade de imagem, para você fotografar, para você poder filmar os casos. Então, você tem várias peças, várias ferramentas que você vai acoplando ao seu microscópio para você poder fazer uma documentação. Você vai ter o microscópio para você realizar o tratamento, já é suficiente. Mas se você quiser documentar, mostrar aquilo que você está fazendo, você quer montar uma aula, você quer mostrar para o seu indicador uma fratura, qualquer coisa do tipo, você pode fazer algumas mudanças no seu microscópio. Eu vou começar mostrando algumas coisas. Aqui nós temos a câmera e nós temos um adaptador para a câmera. Aqui nós temos vários tipos de adaptadores, né? Eles podem ser curvos, eles podem ser retos, eles têm várias formas que você pode adaptar a sua câmera. Com relação às câmeras, nós temos vários tipos. Nós temos as câmeras reflex e nós temos aquelas mirrorless. As reflex, ela tem um espelho. Quando você aperta o botão obturador, o espelho levanta, permite que a luz bata direto, sensibilize direto o sensor. Essas câmeras, no caso, nós temos a Nikon 7100, nós temos as Canon, né? Elas não são muito boas para a gente poder fazer vídeo, tá? Para você fazer vídeo, o que acontece? Quando a gente vai filmar alguma coisa, você coloca o Live View, você ativa o Live View para filmar, mas depois de um tempo a câmera ela desliga sozinha e você acaba sobrecarregando a câmera e danificando o material. Então você tem aquelas que são consideradas as mirrorless, que elas não têm espelho, então elas fazem Live View direto, aquela Sony A6000, A6500, A7000, que é full frame, né? Então, e esses adaptadores, tudo isso que eu estou falando para vocês é o que é uma passada básica para a gente entender um pouquinho sobre documentação, tá? Mas eu sempre aconselho. Eu fui uma pessoa que não tinha feito um curso de documentação microscópica e acabei comprando um adaptador para câmera, comprei um divisor de luz, comprei algumas peças que depois eu tive que vender tudo, porque não era a imagem que eu queria mais. Nós temos os divisores de luz, né, que eles dividem a luz. Ele fica entre a binocular e a cabeça ótica, onde tem as lentes do microscópio. Eles podem ter duas saídas, uma que normalmente é usada para você adaptar uma câmera de vídeo e a outra para uma câmera de foto. Ou eles podem ser uma saída única. Isso é uma coisa importante. Muitas pessoas perguntam para mim, Alessandro, eu comprei um adaptador de uma determinada empresa, mas as minhas fotos ficam muito escuras. É porque, na verdade, existem várias especificações para esses adaptadores, esses divisores de luz, me desculpem. Eles têm que ser 50 para 50. 50% de luz vai para a binocular e 50% de luz vai para a câmera que você vai usar. Algumas empresas vendem o 80 para 20, né? É um outro tipo de... É uma outra forma de trabalhar esse divisor de luz. O que acontece com isso? Vai 80% da luz para a binocular e apenas 20% de luz para a máquina fotográfica ou para a câmera de vídeo. Então, o que a gente percebe? Que as imagens ficam escuras. Se você vai trabalhar com uma câmera de vídeo, ela precisa de menos luz, você consegue usar. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é o objetivo de vocês saberem que são coisas muito detalhadas, existem muitos detalhes que você não pode comprar de qualquer forma. Esse daqui é um que eu uso no meu microscópio, é um divisor de luz da CJ Optics, que você tem duas janelas, no caso, uma eu adapto a minha câmera fotográfica e na outra a câmera de vídeo. Ele tem esse formato, isso aqui é chamado ErgoTube, que eles falam, que você acopla ele aqui no seu microscópio, né? E você consegue jogar o microscópio um pouquinho mais para trás. Então, você melhora a sua postura com uma qualidade imensa, que é 50%, né, para binocular e 50% para as câmeras também. Aqui a gente pode olhar tudo que eu estou falando. Aqui é uma câmera de vídeo. Essa é uma câmera de vídeo que ela é de segurança, né? Só que ela filma em HD. Ela é muito boa, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês
o nome dela para vocês poderem comprar. Aqui nós temos um adaptador para câmera de vídeo, que é específico, que não é qualquer adaptador para esse tipo de câmera. Esse daqui é um adaptador da Zeiss, é um F60. Para a câmera, para essa câmera nossa, aqui vocês estão vendo o Ergotubo, o divisor de luz nosso, tá? E aqui um adaptador, que também é da CJ, que eu gosto muito, né? Que é um adaptador F220. E aqui é a minha câmera. Minha câmera é uma câmera desculpe, é uma câmera reflex, tá? Essa aqui é a Nikon 7100. Então, para vídeo, eu não conseguia trabalhar com ela direito. Então, é por isso que eu acabei colocando uma câmera de vídeo aqui. Tudo bem? Aqui nós temos algumas outras coisas interessantes. Aqui nós temos um flash circular. Eu gosto de fazer imagens de fotografia com bastante luz. Eu gosto, então, e ele consegue dar uma qualidade para as fotos muito grande. Para usar o flash circular, normalmente nós precisamos de uma dupla íris, né? Que é um diafragma que você regula a profundidade e quantidade de luz que chegam na foto, chegam no local que você quer documentar. Então, pessoal, tudo isso que nós estamos mostrando para vocês são questões, são muitos detalhes. Se vocês forem querer montar a sua câmera, seu sistema de documentação, o teu microscópio, sem vocês conhecerem aquilo que vocês estão comprando, vocês vão se arrepender, vocês vão perder dinheiro. Eu digo para vocês que eu perdi dinheiro. Hoje em dia, eu acredito que eu estou com um sistema de documentação interessante. Meu microscópio, como vocês veem, não é um Zeiss, não é um CJ, é um microscópio que é um DF, né? Modificado por uma empresa de um amigo nosso, que é excelente, tá? Se você tiver a oportunidade de ter um Zeiss, se tiver um CJ, um Leica, qualquer coisa, algum microscópio melhor, é interessante. Mas eu comecei com o microscópio da Aliança, bem simples mesmo, luz halógena, queimava a luz a todo momento, tinha que trocar a luz a todo momento. Então, aos poucos a gente vai melhorando, então não precisa ter aquele desespero de já que eu vou comprar um microscópio, eu quero comprar um top, de cara, não precisa. E você tem aquela curva de aprendizado para o microscópio. Né? Aqui é o meu microscópio, aqui agora em épocas de pandemia, né, a gente tem, de qualquer forma, eu sempre usei esse saco, mas isso é obrigatório a gente usar hoje em dia, né? A gente compra esses sacos em lojas de embalagem, de gramatura 0,8, e isso daqui você é descartável, é muito rápido você para colocar e para tirar. Então você já faz toda essa, você não tem perigo de contaminar seu microscópio e você passar a contaminação de um paciente para outro. Então você faz só a descontaminação daquilo que ficou exposto ao meio, tá? Aqui as documentações, por exemplo, esse caso, eu vou mostrar para o indicador, pede para a gente fazer endodontia, solicita que a gente realize endodontia, a gente olha pela fotografia, a gente nota fraturas, a gente já encaminha para ele. Por exemplo, a gente trabalha dando aula, para fazer esses vídeos, é com aquela câmera de segurança. Então, para a gente, eu acho que um sistema de documentação, com o tempo, ele vai oferecer uma qualidade maior na sua documentação para você ter um relacionamento melhor. Porque hoje em dia, a gente, sendo odontista, essa parte de comunicação com o indicador é fundamental. Nesse caso, eu estava localizando um MV2 com ultrassom, né, e a gente conseguiu a penetração. E assim você faz um material que você pode mostrar, um material didático, inclusive. E essa comunicação com o indicador que eu acho fundamental. Aqui, nesse caso, uma remoção de um núcleo metálico fundido, né, com a técnica SISU. Tudo isso para a gente poder, pelo menos, passar o conhecimento daquilo, de como a gente trabalha. Nesse caso, o indicador não interessa, mas para as pessoas que fazem curso junto com a gente, para os outros colegas, é bem interessante. Outra coisa importante que eu gostaria de falar com vocês é a questão dos sensores, tá? Das radiografias digitais. A gente pode usar as radiografias tradicionais, periapicais, mas quando tiver a oportunidade de investir em radiografia digital, eu acho bem interessante.
principalmente pela agilidade que ela te dá e a qualidade da imagem. Mas a agilidade é muito importante, você fazer as tomadas radiográficas em 3 posições muito rápido, né? Você fazer a técnica de Clark muito rápido antes de começar um caso. Se você trabalha com tomografia, às vezes você pode até não fazer todas essas tomadas inicialmente, mas se você não trabalha, a técnica de Clark é fundamental para você entender o dente, como é que funciona. Os sensores digitais, eles têm as imagens imediatas, tem a questão desse fio, né? Nós temos esse fio que é anexado ao sensor. Esse fio muitas vezes quebra, tá? Se você não tiver o cuidado adequado. Os sensores são um pouco maiores para colocar na boca do paciente, mas você coloca o sensor na boca do paciente, faz a aquisição do raio-x, ele já sai imediatamente para você poder avaliar. As placas de fósforo são outra forma de realizar essas radiografias digitais, tá? Que elas levam cerca de 8 segundos para ser visualizadas, são sensores finos, muito parecidos com as películas radiográficas tradicionais, né? Então você adapta na boca do paciente, faz a aquisição radiográfica e já leva para poder ser colocado nessa máquina que transfere essa imagem ele faz a visualização dessa imagem para a sua tela. Só que ele demora em torno de 8 segundos. As placas de fósforo são usadas muito em clínicas odontológicas, né? Imagens excelentes também. E não tem o cabo, né? Não tem o cabo e o tamanho dela é menor, que é mais fina. Ela tem mais flexibilidade. Esses sensores, que é o que eu trabalho, ele é um sensor mais duro. Você tem que ter uma curva de aprendizado para poder trabalhar com ele, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento também, né? É uma curva de aprendizado. Não consigo trabalhar com sensores digitais. Você tem que fazer um treinamento, tem que entender mais ou menos como é que funciona para você tirar as melhores qualidades de imagem. A gente fala de radiografia e a gente não pode esquecer de falar um pouquinho sobre tomografia, né? Tomografia hoje em dia é uma realidade, né? Na, na odontologia e principalmente na endodontia. Os tomógrafos eles foram melhorando de acordo com o tempo. Antigamente a gente usava para odontologia os tomógrafos médicos. Depois a gente veio com os tomógrafos que faziam imagens que eram os FOVs maiores, os campos maiores. Então, para endodontia não era tão interessante. Você fazia um FOV muito grande, que era uma tomada, uma imagem de uma área muito grande do paciente, e a qualidade da imagem era ruim. Nesse caso aqui, a gente tem o iCat, que hoje em dia, até hoje, nós temos ele funcionando em várias clínicas odontológicas. Para cirurgia ortognática, para essas coisas, eles funcionam muito bem. Para endodontia, já não é tão adequado. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa mudança. Depois houveram outros, o AP3000, nós tivemos o Kodak 9000, tantos outros, o Sirona. Nós temos alguns que são tomógrafos hoje em dia, e por isso que é importante você até saber qual tomógrafo que você tem, para você poder entender qual exame você vai solicitar, né? Você quer ver uma imagem com a resolução alta, dependendo do tomógrafo, você não vai conseguir isso para endodontia. Para as outras áreas, sim, para implante, para tudo isso daí você consegue, mas para endodontia é mais complicado. Em 2011, chegou esse tomógrafo no Brasil, que muita gente conhece, que é o Prexion. Ele é um tomógrafo sensacional, ele é muito bom. E ele está até hoje nativo em vários lugares e com imagens fantásticas. Modifica alguma coisa dos tomógrafos atuais? Está modificando sim, principalmente porque o Prexion ele tem as aquisições das tomografias, elas são, primeiro de tudo, o paciente fica sentado, ele é exclusivo para isso, é um tomógrafo dedicado, só faz tomografia. O paciente fica sentado e essas aquisições elas são bem demoradas, elas chegam a 30, se eu não me engano, 39 segundos quando você quer uma tomografia com uma resolução um pouquinho maior. E surgiu no mercado agora esse ano, o ano passado, pelo menos que chegou no Brasil, que é o X800, que é da Morita, que é o tomógrafo que a gente trabalha no consultório. Eu tenho uma sócia, a Thaís Sonoda, endodontista também, e a gente aqui em Itapetininga não tinha um tomógrafo que
resolvesse as nossas solicitações para a endodontia. Então, nós optamos por fazer uma sociedade e comprar um X800, que é esse tomógrafo. Esse é um tomógrafo um pouco, bem diferenciado, a qualidade das imagens dele são muito boas. Existe sempre uma curva de aprendizado para você fazer as imagens boas, mas ele é muito interessante. As aquisições de alta resolução, que é o 360 graus, que ele dá ao redor do paciente, é em torno de 16, 17 segundos. Então, é bem mais rápido, né? Com uma radiação, uma quantidade de radiação menor. Você seleciona, você tem condições de fazer essa tomada mais rápida, se você quiser. Uma criança, que é 180 graus, chega a 9 segundos você faz. Então, são tomógrafos diferentes, que a gente acha interessante a gente conhecer um pouquinho sobre eles. Se tiver algum na sua região, ele é interessantíssimo para a endodontia. A importância da tomografia. Primeiro de tudo, as imagens são feitas em 3 dimensões, né? Você consegue ver nos 3 planos, que são chamados os planos ortogonais, axial, sagital e coronal. Então, esses 3 planos, eles te facilitam quando você consegue fazer um trabalho com volume. A gente sempre comenta sobre as tomografias e que elas estão entrando na endodontia porque a maioria muitos trabalhos estão saindo que quando você vai mostrar um caso, eles exigem uma tomografia antes e algumas vezes uma tomografia pós para poder ver o controle. Então aqui tem alguns trabalhos que a gente vai vendo da importância da tomografia atualmente na endodontia. Os tomógrafos atuais, eles são muito melhores do que eram os tomógrafos médicos, né? Então, eu tenho ainda alguns casos que eu pedi em tomógrafos mais anteriores e acabaram não resolvendo nenhum problema que eu queria. Então, essas tomografias de alta resolução, tomografias computadorizadas com Beam, essas de alta resolução, elas estão conseguindo suprir as nossas necessidades. A gente sempre comenta que quando a gente vai pedir uma tomografia, mais importante é você ter acesso ao radiologista de como você vai pedir o exame, do que você quer. A gente sempre tem que fazer um pedido que é muito importante. Existe essa palavra que eu escrevi aqui, FOV pequeno e alta resolução. O que seria FOV? FOV é Field of View, é o campo de visão. Quanto menor o campo de visão você pedir, quanto menor a imagem, o local que você quer fazer a imagem tomográfica, melhor será a resolução. Quanto maior o FOV, menor a resolução. Pessoal, que eu gostaria de conversar com vocês, uma coisa muito importante é da necessidade do clínico aprender a trabalhar com os volumes tomográficos. As imagens que são enviadas para a gente, elas podem ser imagens estáticas, que nós falamos, que nós sabemos, que são os templates, que são como se fossem, vamos dizer assim, fotografias, como se fossem umas imagens estáticas. Você não consegue trabalhar com aquilo ali. É o que o radiologista te deu. Só que muitas vezes o radiologista não é endodontista. E como eu estou falando com endodontistas, eu queria deixar bem claro a importância de aprender a trabalhar com esses volumes, movimentar o exame, colocar onde você quer, modificar a posição da inclinação radicular, para você poder tirar todas as informações possíveis. O radiologista, ele não sabe tudo aquilo que você imagina, entendeu? Ele vai saber da área específica dele, mas a parte de endodontia, eu acredito que nós sabemos mais endodontia do que um radiologista formado em radiologia. Então, a não ser que ele seja um endodontista também. Tem vários fatores. O radiologista não tem acesso ao paciente, né? Ninguém conhece melhor o caso que o próprio dentista. Nós estamos sabendo o que está acontecendo, nós sabemos o que nós estamos buscando, nós estamos querendo ver uma fratura, queremos suspeita de trinca, nós queremos ver uma perda óssea em tal região, nós queremos ver um MV2, nós queremos planejar uma cirurgia parendodôntica, nós queremos... Tudo nós temos um planejamento daquilo que nós queremos, através daquele exame. Então, a primeira coisa que eu acredito que nem a gente faz na nossa radiologia aqui em Itapetininga, a gente coloca o motivo do exame, avaliação específica. A gente pede para passar detalhes daquilo ali que você quer. Isso é fundamental para a gente, tá? E exames complementares. Alguma vez tem uma panorâmica, tem uma radiografia periapical, então a gente consegue pegar todas essas informações, tem o nosso técnico de radiologia,
que ele não é endodontista, é lógico, ele não é dentista, ele é um técnico em radiologia, é credenciado, e a gente fica aqui no consultório monitorando e vendo esse meio de campo aí. Então, quanto mais informação nós temos, maior a qualidade que nós vamos poder dar de resultados para exame. Os nossos laudos são enviados para São Paulo, nosso amigo Eduardo Doyle, que trabalha também na Endor, lá em São Paulo, um grande amigo nosso, um baita de um radiologista que sabe muito de endodontia, mas não são todos que sabem de endodontia. Então, o que é importante a gente conhecer tudo isso? Nós temos que aprender a trabalhar com esses volumes, não aceitar só as imagens estáticas. Para isso, nós temos duas formas de receber os exames, para você poder trabalhar com os volumes. Ou você pode ser com os programas visualizadores de Daikon. Daikon é um formato de imagem. São todas aquelas imagens que foram conseguidas com aquisição tomográfica, que você vai abrir se você trabalhar com Mac pelo Horus, se você trabalhar com Windows pelo Radiante. Tá? Então, você vai conseguir abrir todas essas imagens nesses programas, que depois eu posso até conversar com vocês sobre isso. A imagem normalmente vem compactada, ou vem pelo Dropbox, ou vem pelo OneDrive, ou vem pelo WeTransfer, né? Então, ela vem compactada e você descompacta e joga nesses programas para que você possa trabalhar com os volumes, tá? Ou pode vir na forma de viewers, né? Que são os visualizadores de cada tomógrafo. No caso do Prexon Viewer. No caso do Morita nosso, One Volume Viewer. Então, você vai conseguir trabalhar. E se você conseguir trabalhar com os visualizadores, vamos dizer que na sua cidade tenha uma radiologia com um determinado tipo de tomógrafo que você tem preferência. Se você conseguir trabalhar todas as vezes com por exemplo, o One Volume Viewer, o visualizador, você dominando ele, você tem muito mais recurso do que os programas visualizadores de Daikon, né? Porque ele não perde nada em qualidade, né? Ele vem muito próximo do que teria no computador de aquisição. Ele é muito perfeito. Quando você envia no formato Daikon, a imagem ela não fica com a mesma qualidade. Nós já fizemos cursos e participei de cursos que mostrava bem isso, né? Então, e a gente consegue ver claramente. Se conseguir trabalhar com o Viewer, ótimo. Se não, trabalha com o Daikon. Aqui eu vou dar um exemplo do Viewer, né? Que a importância de trabalhar com volumes é um molar com dilacerações acentuadas, né? Então, aqui trabalhando com 3D. O 3D, como eu sempre falo, 3D não é para diagnóstico, é ilustrativo. Aqui a gente vê no corte sagital, que ele está trabalhando ali em cima, tá? Querendo, está descobrindo alguma coisa ali. Pelas próprias inclinações ele vai vendo. Daí ele voltou aqui para o coronal, ele conseguiu uma dilaceração apical grande aqui nessa região. Os dentes dessa paciente são fáceis, né? A gente vê pelo premolar que está aqui. Então, com a tomografia vai preparar para essa dupla curvatura que nós temos na raiz, qual lima nós vamos usar, como que vai ser a nossa estratégia de abordagem desse conduto, desse canal, né? E à medida que ele mexe aqui no corte axial, que é o corte que os endodontistas vão mais usar, que é o que eu mais uso, é o corte axial, a localização de canal, ele mostra muita coisa interessante. Ele movimenta aqui e movimenta nos outros planos, né? No coronal, sagital e axial. Aqui a gente começa a perceber, olha só a ligação que existe entre o canal mesovestibular a gente consegue notar as informações que nós temos com esse exame. Então, isso são formas que vocês, trabalhando com eles, vocês vão conseguir tirar o máximo de informações desses casos. Está vendo a inclinação das raízes? À medida que nós inclinamos as raízes, nós recebemos mais informações.
Esse é um caso interessante, pessoal. A gente vai avaliar só essa radiografia inicialmente. A gente não consegue ver muita coisa. Você vê que tem a necessidade de fazer endodontia no dente 38, né? Mas a gente não tem tantas informações. Parece que é um tratamento de canal simples, né? Não sabemos se é um canal em si, um C-shape, se é o que é. Se tem 2 ou 3 canais, tudo bem. Mas talvez a gente fazendo acesso, a gente consiga descobrir isso daí. Mas é uma coisa bem interessante quando a gente faz o exame tomográfico desse caso, tá? Deixa eu só tirar minha imagem daqui para não atrapalhar vocês aqui. Deixa eu tentar tirar daqui. Aqui a gente consegue notar como estão as saídas foraminais desse dente. Olha, a gente consegue notar o canal mandibular forame da raiz mesial, tá vendo? Dá para a gente ver o canal mandibular aqui. A gente vê no corte axial, a gente vê no 3D. Né? O 3D, isso é bom vocês saberem, tá? O 3D não serve para diagnóstico, tá? Ele serve como ilustrativo. Tá bom? Então, não vamos fazer diagnóstico baseados no 3D, tá? E aqui a gente consegue ver as imagens. A raiz distal, mesma coisa, a gente consegue notar, né? Ao lado da saída foraminal, tá? Então, qual que é o cuidado maior? Quem trabalha com ampliação foraminal, quem trabalha com hipoclorito, você pode causar um acidente muito sério. Quando você tem esse controle, você sabe como é essa anatomia, você tem mais cautela. Então, é um caso que, na minha opinião, foi fundamental para o meu tratamento, tá? Para o meu planejamento de tratamento. Nesse caso, eu fiz a tomografia pós. Não é de costume eu pedir fazer tomografia pós-operatória, porém, pós-operatória que é imediata, né? Que seria imediata. Para preservação, algumas vezes eu acho interessante. Mas nesse caso, a gente percebe, eu vi quando eu radiografei, eu falei, extravasou um pouquinho de cimento. Deixa eu dar uma olhada como é que está a relação disso com o canal mandibular. A gente foi ver aqui a tomografia finalizada e a gente viu o extravasamento mínimo, que foi a nossa sorte. Mas eu acredito que casos assim são casos que a gente tem que ter um cuidado maior. Trabalhou com hipoclorito, dependendo da forma, encaixou a cânula de alguma forma desagradável, você pode jogar hipoclorito para essa região. E eu acredito que não seria uma boa ideia. Eu trabalho com clorexidina gel, mas cada um, eu acredito que seja opção de cada um. Né? E eu trabalho com ampliação foraminal, trabalho com além, então já me deu uma noção para eu trabalhar normalmente no zero, para não ultrapassar aquele forame que eu poderia causar alguma lesão no nervo. Aqui um outro caso também de uma paciente, inclusive amiga nossa, tá? Que ela teve consultório fazendo odontia, uma paciente muito antiga, a gente olhou muita cara e tudo bonitinho. A primeira coisa que a gente fez, fizemos a tomografia para a gente poder olhar. Então a gente olhou, fez todos os cortes e a gente começa a perceber por esse corte aqui que a gente percebe que tem essa relação direta com a a porção lingual, essa raiz com uma ligação bem próxima com a porção lingual. Então, a gente foi fazendo todos os exames, fez a tomografia, e olha que na hora que a gente faz o 3D, a gente percebe que essa raiz, ela tem uma ligação direta com a porção lingual, que se você, dependendo de como você fizer essa irrigação, você pode causar um problema muito sério para o paciente também. Então, são casos que eu acho que a tomografia foram fundamentais, né? A região do terceiro molar também. Mas eu já vi situações onde que a região do segundo molar também é bem crítica para a gente. Tá? Aqui foi o caso, a gente fez a reconstrução daquela cárie, removeu tudo, e aqui a gente finalizou com a endodontia. Esses casos eu acho que eu poderia ter tratado de uma forma diferente se eu não tivesse as informações necessárias da tomografia. Esse é outro caso, um paciente oriental que tem uma maxila muito grande. Eu não consegui radiografar direito o caso, né? Não consegui radiografar direito. E era para fazer endodontia do dente 27. E a gente olha aqui, ó, não tive praticamente nada de informação. Vamos fazer a tomografia antes, porque como eu digo para vocês, a gente tem o tomógrafo, né? Então a gente se adaptou a trabalhar com a tomografia prévia em todos os casos. Mesmo assim, que um caso que pareça ser simples, a gente faz a tomografia também. Porque está aqui no consultório e a gente pode
algumas vezes, algumas dilacerações apicais, algumas situações que nos fazem ficar preparados para o tratamento. Se tem a condição, eu não vejo mal nenhum em você fazer a tomografia. Tá? Nesse caso, a gente pode notar, na hora que fez a tomografia, o que a gente viu? Uma reabsorção nessa região. Olha, a gente não sabia, não tinha nem noção que tinha isso. O que ia acontecer? Talvez ia passar batido ou eu começasse a tratar o canal palatino e percebesse que começaria a sangrar de uma forma diferente. Né? A gente percebe todas as imagens, a gente percebe no 3D, essa mesma imagem que a gente vê nessa imagem tomográfica no corte coronal. Tá? Aqui a gente vê o MV2, a gente sabe que tem o MV2 e a gente vê uma comunicação entre o MV e o MV2, o MV e o quarto canal. A gente fez a endodontia, fez todo o tratamento, limpeza daquela região, a gente trabalhou. O objetivo do nosso curso não é descrever tratamentos, mas eu vou dar uma passada, pelo menos, para vocês entenderem mais ou menos o que foi feito. Né? Foi feita uma limpeza daquela região, tá? Com pontas ultrassônicas, gel de clorexidina, eu utilizei pontas esféricas, utilizei essas pontas que o Valadão sabe, as minhas pontas são todas customizadas, né? Eu não tenho pontas que estejam retinhas, eu já vou entortando, eu pego pré-curvo para tudo. Então, ultrassom, para mim, eu utilizo muito mais do que alta rotação, a todo momento. E aqui a gente obturou com biocerâmico, com biocecília, e aqui o preenchimento daquela região com biocerreper. Aqui é a radiografia final, consegui uma aquisição melhor, porque eu comecei a modificar a posição dele. E aqui é uma radiografia normal, e a gente começa a perceber as imagens tomográficas, como que, nesse caso, eu fiz uma pós também, porque eu queria saber se eu consegui atingir o objetivo que eu queria, que era o selamento daquela perfuração, e aqui a obturação adequada da raiz mesial. A gente começa a notar no corte axial, que eu falei para vocês que é o que vocês vão mais trabalhar, é no corte axial, tá? Então, para mim foi fundamental no complemento essa tomografia imediata, pós-tratamento, para mim me mostrou que eu consegui atingir o objetivo que eu precisava tanto. Desculpa aqui, eu só estou abrindo o ar-condicionado, gelou minha sala aqui, pessoal. Vamos lá. Esse é um caso interessante. A gente hoje em dia comenta muito sobre retratamento seletivo, né? Onde a gente nós só vamos tratar daquela raiz que tem problema, principalmente para manter a estrutura dentária. Né? Você não vai precisar, se o dente está bem selado, com uma coroa que nunca se soltou, uma restauração adequada, você tem a lesão em uma das raízes só, você não tem necessidade de fazer o tratamento em todas as raízes. Né? Você pode fazer o tratamento apenas naquela raiz, tá? Então, nesse caso, a gente fez a radiografia, percebeu que tinha uma lesão nessa região e partimos para o objetivo. Olha, tem muito metal. Se tem muito metal, eu acho que eu vou remover essa coroa primeiro, que eu quero ter mais informações, remover essa coroa, esses pinos metálicos, e daí eu faço uma tomografia, que foi o que eu fiz nesse caso, tá? Remoção da coroa, a gente começa a perceber a raiz canal mesovestibular, né? Essas imagens, por isso que eu comentei com vocês que a gente aprende a fazer as aquisições, né? Essas imagens eram do começo. Hoje em dia as aquisições são melhores, mas a gente consegue ver o canal mesovestibular e o MV2 com lesão, canal palatino sem lesão e o canal, tem a outra imagem que depois eu passo para vocês, que é o canal disco-vestibular que está sem lesão também. Então nós optamos pelo retratamento. Da mesma forma, nós conseguimos ver pela tomografia que o canal ele bifurcava no terço médio da raiz. Então, com pontas de ultrassom, eu gosto daquela ponta, ou a ponta lisa, até RA12, que eu uso com adaptador, que é do Chico da Trins, ou aquela diamantada longa, que é da Helsi, que eu acho muito bom para isso. Fiz o desgaste necessário, consegui penetrar com uma lima a gente consegue ver a divisão do canal e a obturação.
deste caso aqui. Nesse caso, eu não fiz tomografia pós-operatória. São poucos casos que eu faço. A gente consegue ver que houve uma desinfecção. O paciente vai, uma adequada limpeza desses canais. O paciente vai retornar para uma observação, eu acredito que em outubro. Esse caso, pessoal, eu queria mostrar para vocês que a gente nota, a gente olhando a radiografia, a gente não está vendo nenhuma lesão nessas raízes, né? No dente 36, tá? Aparentemente não tem lesão, mostra que o canal distal está indo até metade e uma calcificação bem grande, né? Mas a gente não está vendo lesão em nada disso, não. Essa paciente, a ideia é tentar salvar esse dente, por pelo menos mais um tempo, fazer um tratamento endodôntico que possa manter esse dente na cavidade oral. Então, a gente fez fez as imagens fotográficas, se ela tinha uma restauração provisória antiga, era uma restauração para mim, mas parecia uma provisória, de que quando nós removemos, nós vimos cara em tudo, foi feito todo o protocolo, levantamento de parede em resina, uma gengivectomia na região para poder fazer a restauração. A gente olhava pela tomografia que a raiz distal estava calcificada realmente. Nós tínhamos uma estrutura de metal na raiz mesial e a gente começou a notar, ó, pelo corte coronal, a gente notou que tinha uma lesão, que na radiografia a gente não conseguia ver. Vamos voltar para a gente olhar? A gente não tinha lesão, aparentemente, na raiz mesial, né? A tomografia mostrou, e a distal, que estava calcificada, que você poderia falar, ó, vou remover aquele cone, vou até onde eu conseguir, pronto. A gente tinha que chegar até o ápice, a gente vê que tem lesão. Se tem lesão, tem canal. E a gente conseguiu chegar, com ultrassom, com todo o cuidado. Mas essa foi uma coisa interessante que nós notamos, que era um caso que muita gente falaria, não tem lesão, eu não vou chegar até o ápice. Mas nesse caso aqui, nós fizemos certo e com a tomografia mostrou que realmente a gente tinha que fazer isso. E aqui é a reconstrução do dente, né? E esse caso vai para o indicador, ele vai cuidar da reabilitação como ele queira aí. Aqui é um caso também ouviram falar, né, que parente as coisas não dão sempre certo. Essa minha tia que veio de São Paulo, essa minha tia, ela está fazendo um implante no lado oposto da arcada superior, e esse dente, ele serviu de suporte para uma PPR que ela tem. E a única forma que ela tinha de se alimentar de suporte superior era esse dente. Ali é adequado. Então a gente removeu todo tecido cariado, né? Limpamos, ó, o indicador falou, o dentista dela de São Paulo falou assim, olha, eu preciso que esse dente fique na boca dela por mais 6 meses. O que a gente vai fazer o que for melhor possível aí, tia. A gente sabia que a estrutura óssea não estava legal, a sustentação não estava legal. Fizemos, o que nós notamos? Canais calcificados, totalmente calcificados. Eu coloquei esse caso por um motivo interessante. Em canais calcificados, nós sabemos que nós temos que ter cuidado quando você vai trabalhar. Você não vai colocar qualquer lima rotatória, você não vai colocar sem atenção, mas às vezes a gente negligencia tudo isso e acaba fazendo besteira. A gente não consegue ver. A gente está olhando aqui, não estou conseguindo ver canal em lugar nenhum. Ok? Fomos lá, o que eu fiz? Deixei uma lima lá, no MV2. Coloquei uma lima 2505 num determinado momento do tratamento, que não era para eu ter colocado, e eu deixei ela ali. Foi falha minha. Não foi falha de lima, não é culpa do dente, é culpa do profissional. Depois a gente teve que remover mais uma sessão. Essa sessão foi muito longa por causa disso, como ela veio de São Paulo só para fazer isso. Removemos a lima e terminamos o canal. Deixamos com pino de fibra de vidro montadinho, fizemos uma reconstrução em resina. Mas eu coloquei esse caso porque a gente sabe que o canal está calcificado desse jeito, você não vai poder colocar uma lima de qualquer forma ali dentro. Esse é outro caso que a gente nota uma calcificação. Por que é importante a tomografia em casos de canais calcificados? Você consegue notar, você consegue trabalhar, quando você pega o volume e você começa a trabalhar com ele, você consegue ver a inclinação da raiz. Vocês estão vendo, a pessoa entrou, começou a fazer, o colega que fez o tratamento prévio, ele começou a trabalhar nessa região, mas ele não desceu mais, porque estava calcificado. Aí nós entramos com a tomografia, fizemos. A gente nota que o CMV tinha no canal, a raiz palatina também tinha uma lesão grande, né? A raiz distal vestibular com lesão e calcificado.
teoricamente calcificado. Normalmente essa calcificação ela ocorre no terço cervical e médio da raiz e na região, na porção apical, ela fica lá aberta para a gente poder tratar, ela fica exposta para a gente poder fazer o tratamento. Aqui nesse caso a gente foi com ponto de ultrassom, com muito cuidado, radiografando e trabalhando com volume para ver aquela inclinação em relação às outras raízes. Vamos desgastando com ponto de ultrassom até um determinado momento que nós colocamos a lima e ela passou. Tá? Então, por que a tomografia foi importante? Para eu poder fazer o planejamento dessa inclinação. Muitas vezes a radiografia, ela mostra para você apenas em 2 planos, né? Então, você acha que está numa posição, mas realmente não está. Né? Então, você vai calculando pelas outras posições, você consegue ver mais ou menos como é que você vai seguindo em frente. A obturação final. Aqui um caso também indicado de um colega nosso, que é um endodontista muito bom, mas ele estava com dificuldade. Ele estava trabalhando sem tomografia, uma dificuldade grande de trabalhar nas raízes mesiais. Ele falou: olha, eu coloco o localizador na raiz mesial e ela apita, e o localizador apita. A gente já suspeita que pode ser uma perfuração. Mas a gente olhando radiograficamente, a gente não consegue ver isso. Então a gente faz a tomografia, nos cortes coronais, aqui está a radiografia. A gente percebe alguma coisa diferente, começou a caminhar para cá, opa, a gente já percebeu uma perfuração na região, né? Nos cortes axiais, a gente percebe a perfuração nesse caso e aqui um desvio, começando o desvio, porque não foi localizado o canal das raízes mesiais. A gente começa a perceber que estava desviando o outro canal também. E quando ocorre esse desvio do outro canal também, a gente sabe que ele parou na hora certa, senão ia perfurar também. Então, com isso, a gente começa a fazer o planejamento de como nós vamos acessar toda essa região. Aqui no corte sagital, a gente percebe, consegue ver bem essa perfuração. A gente faz todo um planejamento e pensa em utilizar pontas de ultrassom nessa região para que a gente consiga acesso a esse canal. E realmente foi, através disso, a gente conseguiu fazer o tratamento, preenchemos aquela região toda, aquela perfuração foi tratada com pontas de ultrassom, foi descontaminada com substância química auxiliar, que no caso foi o gel de clorexidina, e os instrumentos, que no caso foi o ultrassom, com pontas específicas. Viu o CRPR ali, e aqui a finalização do caso foi devolvida para ele fazer todo o restante do tratamento. Esse foi um caso que eu fiz faz 2 semanas também, eu coloquei também, porque a gente olha aqui na radiografia, esses casos são recentes, tá? A gente olha pela radiografia, a gente não consegue entender direito o que está acontecendo na raiz mesial. A gente percebe que os canais não estão chegando ao comprimento ideal. Nessa raiz você não entende direito o que está acontecendo. A gente pode suspeitar, mas não entende. E a gente faz a tomografia, a gente consegue notar essa perfuração. E o cone de Guttapercha caminhando para o periodonto, essa região. Então já modifica um pouco nossa forma de tratamento. Você tem uma conduta diferente, você tem um planejamento diferente quando você tem mais informações. E isso é fundamental para a gente. A gente fez toda a descontaminação da região e a obturação do caso. Nesse caso, a gente sempre trabalha quando eu tive que localizar primeiro o canal mesovestibular para eu saber aonde ele estava. A gente sela com teflon, trabalha naquela embocadura, daí você sela com teflon aquilo ali para que não é obturado nesse momento, o canal mesovestibular, nesse caso, não foi obturado. Então, a gente coloca o teflon aqui naquela região, calca ali, e daí você cuida da perfuração, trata a perfuração. E quando você vai obturar, você obtura tudo ao mesmo tempo. De preferência com cimento biocerâmico e com biocerâmico ou MTA, para selar a perfuração. E aqui, o caso final, a gente percebe que foi selado bem essa região, aparentemente. E os canais, conseguimos patentes, extravasamento de cimento, mostrando que houve limpeza adequada. Esse é um caso de um pré-molar, que eu achei bem interessante também. A gente olha essa radiografia, paciente com uma pulpite, a gente fala, nossa, eu sei que esse pré-molar é difícil, mas quantos canais nós temos aí? A gente não sabe qual é a conformação, se tem para vestibular, canal para vestibular, se é por lingual. Então, a gente faz a tomografia e começa a notar
No corte axial, que eu sempre digo que a gente vai mais usar, no terço médio da raiz, começa a fazer um C naquela região, e ali ele se divide em 3 e finaliza com um canal só. Mas aqui existe aquela divisão. Então eu conseguia ter uma noção de planejamento que da onde eu ia entrar, como é que eu ia conseguir fazer esse acesso a todos esses canais. E nesse momento a gente pensa em correr, vamos embora, tchau. Mas não é bem assim. Se a gente tem as informações, a gente tem condição de poder fazer um planejamento adequado. Trabalhei com limas manuais, pré-curvando as limas manuais. A gente tem o endobender, que é esse alicate que eu uso muito para pré-curvar a pontinha da lima. E o oscilatório, que foi fundamental. Depois que a gente alcança a patência, eu não utilizo o oscilatório para ganhar a patência. Eu utilizo o oscilatório, isso é minha forma de trabalhar. Eu já acabei desviando o canal, tentando alcançar a patência com oscilatório. Então, eu prefiro fazer a patência manual e ali eu encaixo, mesmo com a lima dentro do dente, eu encaixo a cabeça do oscilatório e faço a vibração e movimento de vai e vem para poder fazer o pincelamento e liberar aquele canal. Pontas de ultrassom para a gente tirar toda essa interferência que a gente tem para poder abrir o espaço para que a gente possa trabalhar melhor com limas e fazer a obturação. E aqui a gente nota a obturação final do caso com um planejamento adequado. Esse é um dos casos, na minha opinião, que são os casos mais interessantes que eu já tive, né? É um pré-molar superior, dente 14. A gente percebe, na radiografia você consegue ver duas raízes, né? Você não consegue ver informações sobre o canal, mas você consegue ver duas raízes. Então, a gente faz a tomografia do mesmo jeito, ó, tem duas raízes, mas eu vou fazer a tomografia. E a gente começa a descobrir uma coisa. No corte axial, a gente começa a notar um canal, outro canal, ok? Descendo, terço cervical da raiz. A gente vai descendo para o terço médio da raiz. E quando a gente chega próximo do terço apical, a gente percebe que a raiz vestibular, ela tem como se houvesse, ela se separasse naquela região. Então você fala, pô, tem alguma coisa estranha, não pode não ter um canal aqui com uma divisão dessa. Então vamos descer um pouquinho mais. E a gente conseguiu notar que tinha mais um canal na raiz vestibular, só que você não conseguia detectar ele só na posição apical que acontecia isso. Nesse caso, eu fiz uma preservação de um retratamento que eu tinha feito do 13 há um tempo atrás, e a gente consegue notar, no corte coronal, a gente consegue notar esse canal extra que surgia próximo da região apical. Tá? Então, a gente vai com limas, pré-curvando limas, então a gente consegue notar que poderia passar. É aquele caso que sempre você fala, mas está tão lindo o canal, por que tem lesão? Está tão lindo, por que tem lesão? Porque não foi visto isso. Então, por isso que eu falo, não é um caso que chama muita atenção, mas é um caso que mostra a importância de tudo isso. A importância de fazer uma tomografia em vários casos. Se tivesse passado batido, provavelmente daqui a um tempo, poderia ser que tivesse uma lesão e a gente não soubesse o motivo. Partiria para a cirurgia, porque é retratar e não ia descobrir. Aqui a obturação final do caso. Esse daqui é um caso de um molar superior, um paciente que se tornou amigo nosso, né? A pulpite doida quando ele me procurou. Fez a urgência e fez a tomografia. A gente começa a perceber que na raiz disto vestibular do dente existem dois canais. Na raiz médio vestibular, dois também. Então a gente fala, pô, esse dente está um pouco diferente. Essa na raiz disto vestibular, eu posso dizer para vocês com sinceridade que olhando pelo microscópio eu não conseguia localizar nada. Então eu tive uma noção do que estava acontecendo. Por causa da tomografia, eu segui procurar. Foi o meu planejamento que mudou a forma como eu trabalhei. A gente consegue notar, são dois canais na raiz disto vestibular e dois canais com forames distintos. Então, é um caso que, para mim, foi fundamental a tomografia, porque ia passar batido esse canal também. Eu trataria como um e, no fim, eram dois canais. Mais um caso de molar.
Esse é um caso que a gente olha a radiografia, um endodontista, amigo nosso, também estava fazendo, mas ele estava com muita dificuldade. Ele trabalha em vários consultórios, ele não tem lupa, e ele falou para mim, olha, Alessandro, vê se você consegue, eu não estou conseguindo trabalhar nesse canal, não consigo localizar os mesiais, está muito difícil. Eu falei, então vamos lá, vamos fazer uma tomografia. Foi feita a tomografia, aqui como estava o dente inicialmente, foi feita a tomografia e a gente começou a perceber o quê? Que existiam na raiz mesial 3 condutos e na raiz distal 3 condutos. Olha como é que ficava a lima, a quantidade de lima, que esse daqui eu fiz mais ilustrativo, para poder fazer uma radiografia também. Mas nós notávamos que existiam 6 canais nesse molar. Se tivesse tomografia, eu digo para vocês que eu talvez passasse reto em algum desses canais. Aqui é radiograficamente que a gente nota, né? E o que era interessante que no canal distolingual ele separava, ele saía como um, só que o outro canal ele estava muito próximo, mais próximo do terço médio, então eu tinha que pré-curvar. Então nessa radiografia, nessa imagem, nessa fotografia, eu consigo notar que eu colocava no principal, pré-curvava a lima e entrava lateralmente para poder alcançar isso daqui. Aqui a gente consegue perceber os canais obturados. Aqui o canal CDV. E olha só, essa era a porção daquilo que eu falei para vocês do canal, que se iniciava naquela região. Tá? Aqui a radiografia final do caso, mostrando que é canal até não querer mais, né? Provavelmente passa batido algum, você nem sabe o motivo de tudo isso, né? E depois o paciente ter dor, reclamar, você não sabe o porquê que o paciente está reclamando, porque faltou tratamento de algum canal. Chega a lesão, não descobre o que é. A tomografia foi fundamental nesse caso também. Aqui é um terceiro molar também, que é um dos casos, né, que graças às limas Easy nós conseguimos trabalhar e fazer esses casos, né? A gente consegue perceber o terceiro molar, a gente percebe que tem uma dilaceração na raiz distal, ok, no dente 38. Faz a tomografia, a gente começa a notar a dificuldade que seria para tratar esse dente. Ele tem antagonista e era para manter esse dente na boca, esse era o planejamento do periodontista. E a gente consegue fazer a tomografia se tiver alguma coisa estranha aqui. Opa, na raiz mesial a gente vê alguma informação interessante. A gente descobre o quê? Que quando foi feita a urgência desse dente, a pessoa que começou o tratamento, ela tentou descer e não conseguiu descer e acabou desviando nessa região. Então, já foram mais informações para a gente. E aqui eu trabalho com limas manuais, e como a gente conversei com vocês no grupo, eu mandei um áudio hoje, normalmente a gente faz o trabalho inicial com limas manuais, 6, 8, 10, oscilatório para marcar o caminho, e já pode entrar com as 0,3 e 0,4 em casos de curvatura muito acentuada. Eu gosto muito da 0,3 para trabalhar. Em alguns casos eu coloco a 0,4, mas isso seguindo todas as recomendações do que o Valadão vai passar para vocês, tá? Porque são limas muito sensíveis, né? Se você fizer algo que não seja de acordo, elas podem fraturar. E daí a gente tem um pouco de dor de cabeça em algumas situações. Aqui é a obturação, e aqui a gente conseguiu selar essa perfuração com o cimento biocerâmico, no caso. Né? Eu fiz uns protocolos de tratamento um pouco diferentes, né? Para a gente poder fazer toda essa desinfecção. Primeiro eu tive que limpar tudo aquilo ali, deixar com medicamento, trabalhei com as outras raízes. Na hora da obturação, eu obturei. Não selei a perfuração, antes. Eu selei durante o procedimento de obturação da raiz mesial. O extravasamento do cimento foi aqui. Tá? E aqui eu coloquei um pouco de Biocerrepair para poder calcar bem, cortei o cone mais embaixo, coloquei o Biocerrepair para poder calcar o Biosealer que eu havia colocado e estava em excesso nessa região. Tá? E no fibra de vidro, canal finalizado. Esse é um caso que eu coloquei também, porque isso que eu sempre falo da atenção, né? Uma radiografia muito boa e uma atenção sempre é importante. Era uma colega nossa que fazia o curso de especialização com a gente, e daí nós pedimos para eles, era o último caso
da especialização deles e ela preferiu fazer um incisivo. E ela começou a fazer o incisivo, fez uma radiografia, a radiografia não ficou muito boa, ela começou a fazer o incisivo e falou, não está descendo, professor, o que eu faço? Você pode me ajudar aqui? Você pode... Sentei e falei, tem alguma coisa estranha, cadê a radiografia? Fui ver a radiografia e não conseguia ver nada. Falei, tem alguma coisa estranha aqui, localizador apitando bem no começo e não havia patência, não havia nada. Vamos radiografar. Levamos o paciente para lá, menino que morava no sítio, bem simples. Fizemos radiografia e percebemos aquilo ali. Nós percebemos isso, essa dilaceração apical grande, muito acentuada, um caso muito complexo. Fizemos a tomografia, dá uma olhada, essa aqui é uma tomografia mais antiga, a gente percebe, olha o tamanho, em vez de ser um FOV pequeno, esse foi um FOV muito grande, que são os tomógrafos mais antigos que nos enviam. A gente percebe aqui que esse, por exemplo, esse daqui eu não precisava de tudo isso, eu precisava só da região, mas eu consegui ver os possíveis condutos, eu consegui trabalhar um pouquinho com eles para a gente poder fazer um planejamento adequado de como seria feito isso daqui, esse tratamento. Selamos a perfuração, primeira coisa, foi feito o selamento de perfuração, conseguimos, pré-curvando limas, conseguimos entrar e fazer o tratamento desse dente. A radiografia só não me dava informações se era para vestibular, a inclinação, se era para palatina, como é que eu poderia entrar, quais são os condutos. Eu sempre brinco que aqui falaram, mas aqui não está obturado. Eu falei, só se eu tirar o dente na mão e fazer isso aqui, porque não tem como fazer melhor do que isso daí. É um paciente que o sítio não conseguia preservação ainda, mas eu ainda espero vê-lo novamente. Uma outra coisa que eu acho importante da tomografia nesse caso foi, vocês estão vendo essa lima, segundo molar superior, dente 27, você nota uma lima fraturada nessa altura. É fácil a gente conseguir tirar uma lima nessa altura? Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Se você quiser preservar estrutura dental, algumas vezes você vai optar pelo que eu optei nesse caso aqui. Eu não conseguia nem enxergar a lima com o microscópio. Eu via só uma pontinha lá embaixo. Então, se eu fosse tentar remover com ultrassom ou com as fresas, eu ia fazer um desgaste muito grande nessa região. Então, eu optei fazer cirurgia. Optei pela cirurgia. Então, a gente notava aqui que o indicador que me encaminhou o caso, ele nem colocou cone naquela região nem nada. Então, ele já deixou desobturado ali para eu tentar chegar na lima. Mas eu falei para ele, olha, eu acho que a melhor saída que a gente tem realmente é cirúrgico. Então, a tomografia foi fundamental para mim por isso. A gente olhava na face vestibular a distância que nós temos aqui entre o osso e a lima. O quanto que eu tinha que entrar aqui nessa região para poder fazer o acesso, para eu poder chegar nessa raiz. Então, muitas vezes, e a proximidade com o seio maxilar que nós temos aqui. Então, para a cirurgia, eu acho fundamental que a gente tenha uma tomografia complementar para poder ajudar nesses procedimentos. Nesse caso, foi fundamental. Eu removi aquela porção radicular com a lima, né? Nesse caso, o que eu fiz antes? Eu fiz a obturação do canal, tá? Fiz a obturação do canal com a lima ali naquela posição, preenchi tudo com biocerâmico aquele canal, tudo com biocerâmico. Eu sempre gosto de trabalhar misturando biocecília com biocerripé. Eu coloquei um pouquinho de biocecília, porque ele tem um escoamento melhor, coloquei o biocerripé e compactei nessa região, né, que já tinha um certo desgaste. Depois eu fiz a bichectomia e nem precisei fazer a retroobturação, porque já estava obturado com o biocerâmico, tá? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês são coisas clínicas. Eu sou um professor clínico, tá? Eu gosto de mostrar aquilo que a gente faz, tá? Como a gente faz, né? Eu falei um pouquinho sobre microscópio e a chamada final dessa questão do microscópio é que o microscópio e a lupa são fundamentais. Luz e magnificação são essenciais para o endodontista. São fundamentais. Nós não podemos deixar de lado essas ferramentas, porque senão a gente pode se equivocar e a gente pode causar iatrogenias e não resolver alguns casos, né?
A questão da documentação fotográfica, eu sempre aconselho que não seja feita você comprar todos esses materiais, todas essas ferramentas, são os adaptadores para câmera, os divisores de luz, dupla íris, flash circular, tudo se você não tiver feito um curso com uma orientação adequada para você poder fazer, para você montar o seu sistema de documentação, senão você vai perder dinheiro como eu perdi. A questão das tomografias, esquecer daqueles templates que são enviados para a gente. Os templates são as imagens estáticas, são as fotos. Esquecer daquilo tudo. Nós temos que pegar e pensar que nós temos que aprender a trabalhar com os volumes. Começa a pedir o Daikon para os seus radiologistas e eles vão te dar o Daikon. Pede o Daikon e aprende a trabalhar. No grupo, eu posso até ensinar vocês mais ou menos como é que abre-se o Daikon, a gente vai conversar sobre isso, senão a aula se alongaria demais. E vocês comecem a trabalhar com o Daikon, com aquele volume, comecem a trabalhar em todos os planos, vocês vão ver o quanto vocês vão crescer, inclusive em conhecimento sobre anatomia dental. Então, para mim, eu acho fundamental. Muitas vezes eles podem mandar o viewer do aparelho deles, né? Que o viewer é assim, o Daikon ele vai vir, qualquer máquina que você fizer, qualquer tomógrafo de qualquer máquina, ele vai enviar para você, ele pode enviar para você o Daikon de qualquer máquina. Você vai sempre abrir no Radiante ou no Horus, se você trabalhar no Mac. Então, é uma linguagem universal o Daikon, é como se fosse uma marca d'água. Então, você pode pedir o Daikon ou fala assim, manda o viewer para eu poder ver como é que é o viewer. Ele manda o viewer para você, que é um visualizador daquela máquina. Então, você pode trabalhar com ele também. Você vai ver que tem diferenças, né? Se você trabalha só com uma máquina, numa radiologia, eu só trabalho nessa radiologia que tem prédio. Eu só trabalho nessa que tem X800. Então, você pode começar a trabalhar só com o viewer. Porque o viewer tem muito mais ferramentas do que os visualizadores de Daikon, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Ok? Espero ter ajudado vocês bastante. Eu não posso deixar de encerrar a aula sem agradecer esses grandes mestres aqui, o professor Valdrig, que eu tive o prazer de trabalhar junto com ele na especialização aqui em Itapetininga, um dos grandes mestres da endodontia, história da endodontia brasileira e digo mundial. Professor Francisco, esse daqui o Chico, conhecido como Chico, que foi o cara que me fez ter vontade de ser endodontista, né? O idealizador do Urocentro, é o cara que sempre quando eu pensava em algum caso difícil, eu pensava como é que o Chico está resolvendo isso. E ele é o grande mestre. A professora Adriana, uma querida, minha orientadora do mestrado, que na época eu fiz um mestrado sobre trauma, uma pessoa especial, que eu tenho muito respeito. E aqui são minhas princesas, a minha esposa e minhas duas pequenas. Aqui eu deixo meu e-mail e o meu Instagram tem alguns casos diferentes lá, se vocês quiserem entrar para dar uma olhada. E o Facebook também, que tem alguma coisinha ou outra lá de alguns casos. Ok? Um grande abraço a todos. Agradeço a atenção e espero não ter me prolongado muito. Grande abraço. Fique com Deus.